Ainda que você tenha pedido a prova na inicial, se você não reiterar o pedido nesse momento, você pode dançar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 117. E hoje vamos falar sobre o tema prática da sala de audiência, produção da prova oral. E eu estou gravando essa lição porque esses dias atrás uma aluna me mandou uma mensagem indignada, dizendo que ela havia pleiteado na petição inicial o depoimento pessoal da parte contrária. Em um determinado momento do processo, o juiz intimou as partes para que as partes especificassem as provas. Como ela já havia dito que queria o depoimento pessoal, ela simplesmente não falou nada, não reiterou o pedido. E o juiz simplesmente sentenciou o processo sem marcar audiência. Ela estava indignada, mas professor, eu havia dito na petição inicial, eu protestava por todas as provas em direito admitidas, inclusive o depoimento pessoal. Então era claro que eu queria o depoimento pessoal, o juiz não precisava ter me intimado para isso, o juiz deveria ter marcado a audiência. E é aí que eu quero te ensinar uma questão que é prática, mas com um raciocínio lógico você vai entender que ela também é teórica. Vamos lá. Para que serve uma prova oral em um processo? Seja testemunhal, seja depoimento pessoal, a prova ela tem a função de esclarecer um fato controvertido, aquele fato que é afirmado por uma parte e negado ou contrariado pela parte contrária. Esse fato controvertido ele vai ser esclarecido através do depoimento de uma testemunha, ou ele vai ser confessado através do depoimento pessoal da parte. Dá para entender, então, que não dá para você postular na petição inicial pela produção do depoimento pessoal se você ainda não sabe sequer quais são os fatos controvertidos. Você não sabe sequer na petição inicial se o réu vai responder à ação, se ele vai contrariar algum fato. Então, por mais que você possa constar na petição inicial que você quer a produção de prova X, Y, Z, quando o juiz intimar para que você especifique as provas, e ele vai fazer isso depois da contestação, depois da impugnação à contestação, aí sim você deve reafirmar o seu interesse na produção probatória. Excelência, sim, pretendo ouvir o depoimento pessoal da parte contrária porque quero extrair a confissão dela com relação ao seguinte fato controvertido. Você não precisa dar esse esclarecimento, mas agora você precisa reiterar o interesse na produção da prova. Até porque, imagina que a parte contrária, ela não contraria, ela não torna controvertido os fatos que você alegou na inicial. Qual vai ser o sentido de você produzir prova em audiência? Nenhum. Imagina que a parte requerida acaba sendo revel. Então os fatos se tornaram incontroversos. Então não tem por que produzir aquela prova que você pediu na inicial. Por isso que o juiz sempre pede para as partes especificarem. Mas, professor, eu já vi casos em que o juiz não pede para especificar e o juiz marca a audiência. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar que ele está acolhendo aquele meu pedido da inicial? Não. O juiz marcou a audiência, saiu lá a sua intimação sobre a data da audiência. Você vai peticionar dentro do prazo de 5 dias, especificando as provas e apresentando o eventual rol de testemunha. Juiz, quero ouvir o depoimento pessoal da parte contrária e quero ouvir a testemunha fulano, ciclano e beltrano. E vai apresentar dados de qualificação e endereço. Fazendo isso, você garante que você nunca vai perder nenhum prazo. Professor, mas o juiz marcou a audiência e estabeleceu o prazo de 15 dias para apresentação de rol. Tudo bem, aí você segue o prazo de 15 dias. Eu falei para você apresentar a peça em 5 dias se o juiz não falar prazo algum. Professor, mas eu pedi na inicial, eu pedi na contestação. Reitera, porque se o juiz intimou, é porque agora, com os fatos controvertidos, ele quer ver qual é o seu interesse na produção probatória. Se você fizer isso, você não vai perder nenhum prazo, vai salvaguardar o seu cliente e vai ter início de sucesso lá na audiência. Pior do que uma atuação ruim na sala de audiência é você
perdeu o prazo para produzir a prova em audiência, né? E é vergonha completa. Mas me acompanhando por aqui, você não vai cometer nada, nenhum deslize prático e vai com toda certeza conseguir um grande desempenho lá na hora fatídica na sala de audiência. Essa foi a nossa lição número 117 e eu te vejo amanhã para mais uma lição. Um grande abraço e fica com Deus.